Alô, amigos. Vamos falar hoje um pouco da situação que nós estamos vivendo. Quem poderia um dia imaginar que aqui em 2020, o mundo inteiro, desde o finalzinho do ano passado, mas muito mais importantemente de janeiro para cá, tenha vivido a pandemia do coronavírus, o novo coronavírus, a conhecida doença Covid-19. É realmente uma situação de alarme público mundial, não é? Foi considerada uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, assim que um grande número de países, mais de 140 países, já havia sido comprometido ou acometido por casos dessa doença. E aqui do Centro de Oncologia nós queremos mandar uma mensagem especial para todas as pessoas que estão sim comprometidas com o combate à Covid, com o combate ao coronavírus, o novo coronavírus, mas também que entendem o importante papel que o diagnóstico, que a procura pelo diagnóstico e pelo bom tratamento tem de impacto na vida, na sobrevivência das pessoas de maneira geral. Nós estamos bastante preocupados com esse confinamento, não é? E o grande medo das pessoas em buscar hospitais, buscar exames, realizar os exames de rotina, de rastreamento de câncer, porque certamente isso vai produzir um impacto bastante negativo na possibilidade de tratamentos mais eficientes, da possibilidade de curar o câncer, que é o nosso foco maior de atividades. Porque o simples fato do medo ou da reclusão social, desse distanciamento que foi imposto e com todas as razões na população do mundo inteiro, todos os grandes centros de tratamento de câncer do mundo estão bastante aflitos com a realidade da redução de biópsias, do número de biópsias, às vezes redução da ordem de 80% a 90% do número de biópsias que se realizava neste mesmo período do ano em relação ao ano passado, não é? E que caíram substancialmente e que, obviamente, vão resultar em diagnósticos mais tardios. O diagnóstico tardio do câncer, além de ele reduzir significativamente a possibilidade de curar a doença, ele representa para as pessoas que são acometidas pelo câncer um sacrifício muito maior e de muito mais longo prazo pela preservação de suas próprias vidas, com tratamentos às vezes mais agressivos e com muito mais consequências ruins para a vida dessas pessoas. Então, esse alerta que nós estamos fazendo aqui, ele vai para você que eventualmente tem algum sintoma crônico, um sangramento, ou que tinha um rastreamento planejado de uma colonoscopia, uma endoscopia digestiva, ou mesmo uma tomografia, se é um fumante em que a gente hoje rastreia pelo risco de câncer de pulmão com tomografias de baixa dose, ou qualquer outro exame clínico que seja, mamografias, ultrassons, o exame da próstata para os homens, quer dizer, todos esses exames que visam o diagnóstico precoce do câncer, vá fazer o seu exame. As estatísticas de contaminação da população que trabalha em hospitais, que atende pacientes com coronavírus no mundo inteiro, elas estão muito próximas das taxas de contaminação das pessoas que estão fora do hospital. Muitas outras coisas aconteceram com o confinamento. O consumo de tabaco aumentou significativamente. O consumo de bebida alcoólica também aumentou significativamente. Todas situações que concorrem para o surgimento de um tumor, de um câncer, não é? Principalmente câncer de cabeça e pescoço e trato digestivo, aerodigestivo alto, que são situações bastante associadas a essas exposições. E por causa do confinamento, esses consumos aumentaram, é um fato, não há como negar. Então a gente precisa realmente olhar para isso com um pouco mais de cautela. Por que isso é importante? Em números, traduzindo em números, o esforço do tratamento, do diagnóstico precoce, das intervenções cirúrgicas adequadas, dos tratamentos oncológicos clínicos com radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, conseguiu, na última década, reduzir a mortalidade por câncer em cerca de 3 milhões de casos, 3 milhões de mortes a menos
de um esforço de a gente contar os últimos 3 anos, 2017 até o final de 2019. E o que nós esperamos para esse ano é que esse número desapareça, ou seja, que a gente volte a ter uma expectativa semelhante de mortalidade por câncer àquela que a gente estava vendo em 2015, 2016, simplesmente pelo fato do retardamento do diagnóstico dos pacientes com câncer. Essa mensagem é bastante importante. Eu não quero fazer só alusão ao câncer aqui, nós fazemos porque o Centro de Oncologia Campinas é uma instituição que trata pacientes com câncer exclusivamente, mas importante para todas as outras patologias. As patologias cardiológicas, nós estamos tendo uma incidência maior de óbitos por infarto agudo do miocárdio, por pessoas que com medo de ir ao hospital porque tem sintoma, dor no peito, dor no braço, irradiada, sintoma que o indivíduo até conhece e sabe do risco de ter um infarto, por medo de ir ao hospital e contrair Covid-19, o indivíduo não vai e acaba sucumbindo ao infarto agudo do miocárdio em casa ou, eventualmente, quando sobrevive com sequelas extremamente limitantes. O câncer, este ano, foi responsável por cerca de 4 milhões de mortes. Tá? A Covid chega a alcançar alguma coisa em torno de 500 mil mortes. Portanto, é uma discrepância bastante grande do ponto de vista da fatalidade de uma doença nova, que é uma doença que vai ser tratada, vai ser resolvida certamente com vacinação, que deve surgir em breve, mas que nesse momento nós precisamos tomar cautelas de higiene, de contato social, de distanciamento social, para evitarmos pegar a doença e também para garantirmos que o sistema hospitalar seja capaz de atender a todos os que necessitam. Câncer é uma doença crônica, consultiva, que é potencialmente curável e os trabalhos atuais, os nossos esforços em fazer diagnósticos precoces, novas estratégias de tratamento, têm comprovadamente mostrado melhores resultados, mais taxas de controle, mais taxas de cura, mas a preocupação que agora eu estou expressando aqui em nome de todos nós aqui do Centro de Oncologia, de certamente a grande maioria da comunidade científica oncológica do mundo inteiro, é a preocupação com o retardamento nos diagnósticos e das intervenções que devem ser realizadas para garantir a medida correta de tratamento nos casos de câncer que, infelizmente, estão deixando de ser diagnosticados. A verdade é que para o Brasil nós temos uma expectativa até agora de uma falta de 90 mil diagnósticos até agora. A estimativa, se a gente olhar grandes centros, grandes serviços de atendimento com novos diagnósticos, é que há cerca de 90 mil indivíduos sem o seu diagnóstico de câncer que deixaram de ser feitos nesse período do ano até agora, ou seja, nos primeiros 4 ou 5 meses do ano. Tá? E isso é extremamente preocupante, porque essas pessoas vão ter os seus diagnósticos num determinado momento, mas infelizmente uma boa parte destas doenças já não mais passíveis de serem curadas. Portanto, é muito importante que nós olhemos para isso com esta seriedade, com esta clareza. Não deixe de fazer os seus exames, não deixe de procurar o seu médico, não deixe de fazer a sua mamografia, não deixe de fazer a sua colonoscopia, não deixe de fazer os exames necessários para o rastreamento para o seu caso. É bastante importante saber que, em termos de impacto, a pandemia é um surto, ela acontece como uma onda e provavelmente vai embora, como outras que a gente já viveu, graças à vacinação e etc. Mas câncer não é assim. Câncer é uma doença que ocorre o ano todo, a vida toda, e os pacientes que já têm uma suspeita ou que precisam fazer o seu diagnóstico, ou que precisam buscar o rastreamento, não podem deixar de fazê-lo sob o risco de, quando o fizerem, ser tardio. Esse diagnóstico ser um diagnóstico tardio. Essa é a mensagem que nós queremos dizer para todos, e eu desejo a todos vocês muita saúde, desejo a vocês paciência para vencermos juntos esse período de confinamento social que é necessário para conter a doença, para mitigar a doença, espalhar um pouco a curva da ocorrência dos casos. Continuem tomando cuidado, façam a sua proteção, a sua higiene em primeiro lugar e respeitem
o isolamento social. Isso é importante. Não esmoreçam, não enfraqueçam essa vigilância, porque essa vigilância é necessária nesse momento para que a gente possa vencer mais essa pandemia que acomete os seres humanos. Ok? Fica um abraço de todos nós aqui do Centro de Oncologia e atenção aos seus sintomas, não negligencie seus sintomas, não deixe de fazer os seus exames. Um abraço a todos.